tudo que foi, soltando o passado, com as suas histórias e as suas culpas, soltando o futuro com as suas expectativas, os seus medos. E vamos ficar aqui, nesse momento presente, que é o único tempo que existe e é o único momento em que nós podemos ouvir e receber a mensagem do Espírito Santo em cada um de nós. Como sempre, vamos começar com a nossa oração da página 30, do texto da página 30. Estamos aqui só para sermos verdadeiramente úteis. Estamos aqui só para representar aquele que nos enviou. Não temos que nos preocupar com o que dizer ou com o que fazer, porque aquele que nos enviou nos dirigirá. Estamos contentes em estar onde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai conosco. Seremos curados na medida em que permitirmos que Ele nos ensine a curar. E como a cura em Um Curso em Milagres sempre se dá através do perdão, eu costumo dizer, seremos perdoados na medida em que permitirmos que Ele nos ensine a perdoar. Sentindo a nossa respiração, vamos voltar a nossa atenção para esse altar interior, no qual nós colocamos os lírios do perdão. E sabemos que na nossa mente dividida, né, além desse altar, nós temos o ego. Vamos falar um pouco do ego hoje. E esse ego é a nossa crença na separação. Né? Para aqueles que não conhecem muito do Curso Milagres, né? Segundo o Curso Milagres, nós temos uma mente dividida, na qual está o ego, que é uma crença falsa, mas está lá porque nós acreditamos nele, acreditamos nesse corpo. E está também, né, o altar ao Espírito Santo, com os lírios,
para oferecermos aos nossos irmãos. Então, para aqueles que, né, estão participando pela primeira vez, como eu sempre digo, é muito, muito importante que todos participem, né, que a gente compartilhe a nossa vivência, que nós, né, possamos nos conhecer melhor e nos ajudar com as nossas experiências, com as nossas intenções. Então, nesse momento, vou colocar para vocês, né, a minha intenção. Né? E a minha intenção é a confiança total e plena naquele que nos conduz, naquele que nos inspira e nos mostra o caminho para Deus. Alguém quer colocar alguma intenção, queridos? Ô, queridos, ninguém tem nenhuma intenção para colocar? Olha, Oh, maravilha, graças a Deus. a minha intenção é a da prontidão, né? Levando em conta que o ser, né, o Espírito Santo está o tempo inteiro, né, uma eternidade, o tempo inteiro vamos dizer assim, do nosso lado conosco, o tempo inteiro, que nós tenhamos a prontidão, né, de ouvi-lo, nesse sentido, de estarmos atentos, né, à prontidão. Eu também tenho, Lília. Ai, que bom, Eliana. Muito obrigada, Gilberto. Isso é importante, muito importante. Né? A nossa atenção. Porque sem a nossa atenção, ele não pode comunicar nada, porque ele não é como o ego que grita, né? O Espírito Santo espera que nós nos voltemos para ele, que nós decidamos ouvir em silêncio o chamado do nosso Pai. Maravilha. Diga lá, Eliana. Eu estou pretendendo viver somente o agora, porque muito me perdi em planos para o futuro e atualmente eu procuro ficar presente em todos os momentos, entregando. Entendeu, Lilian? Entendi, claro, querida. Quero, né, te parabenizar por essa intenção, por essa meta, né, e quero também, né, dizer a você e a todos, né, que essa vivência no presente, ela é essencial para o nosso crescimento, para a nossa evolução, mas é preciso ter muita paciência, minha querida, muita paciência, porque, né, nós queremos ficar no presente, mas o ego está toda hora nos puxando, né, para trás e para frente, nos trazendo lembranças, né, colocando necessidades, e assim é.
mas com a ajuda dele tudo é possível. Eita. Tudo é possível. Alguém mais? Lília, Sim, Joana. eu trabalhei muito tempo com bebê, Sim. durante 40 anos, e sempre observei. Eu acredito muito na observação do outro, para que eu possa me conhecer melhor. E a minha intenção é continuar observando, porque eu acho que se não pararmos para olhar do lado, jamais eu acredito que nos reconheceremos como um. E crianças, desde pequeninas, o ego delas já está lá. E é muito impressionante isso, porque com a ajuda do outro ao lado dela, ou seja, o adulto, ela alimenta o ego e está ficando cada vez mais perdida num campo sozinha. Para mim é muito difícil entender esse tempo que as pessoas usam. Porque para mim o tempo não existe. Por isso que eu quis ouvir mais você, para conhecer um pouco melhor a mim mesma. E te agradeço, viu? Maravilha, Joana. Maravilha. Se você está sempre no presente, você está muito perto, né? Quer dizer, de realmente estar no sonho feliz, né? Estar em casa com Deus. Mas é importante nós realmente, né, nos observarmos, porque às vezes a gente, né, pensa que está o tempo todo no presente e algumas vezes não está. Mas isso, né, é a nossa vivência, é a vivência de cada um. E o caminho para casa, segundo o Curso em Milagres, é único e individual. Né? Ele é diferente para cada pessoa, apesar do que o curso nos ensina ser a mesma coisa. Sim, obrigada. Mais alguém? Boa noite, Maria. Não vai, não. Boa noite, Lília. Lília. Oi, querida, boa noite. Eu queria colocar uma intenção. Eu queria colocar a intenção de despertar no nossa coração a humildade por o trabalho. Tá? Exato. Muita humildade mesmo. Né? Que a gente tenha essa presença em todas as nossas ações, em todos os nossos pensamentos, o trabalho da humildade. Né? E um abraço para você, Lília. Estava com saudades. Eu também, querida. Muito obrigada por tudo. Então, vamos fazer... Eu vou precisar acender aqui. Ok. Porque senão eu não consigo ler. Não consigo ler. Nós vamos ler hoje o capítulo 4, a seção 5, que é a ilusão do ego-corpo. E é muito interessante essa seção 5, né, porque ela coloca com bastante clareza, né, o pensamento do ego, né, e por quê, né, por que o ego tem
essas atitudes, né? Por que nós projetamos a partir, né, da nossa mente tantas coisas externas que, na verdade, não são úteis para nós e não podem nos levar para casa, né? Mas são úteis para o ego. Então, nós ouvimos o ego. Alguém quer compartilhar alguma coisa, colocar alguma coisa antes de nós começarmos a ler? Eu queria também dizer a vocês que, né, como sempre, com, né, a sua costumeira generosidade, a Mirella está colocando aqui no chat o que é que nós estamos lendo, se vocês quiserem verificar ou copiar depois. Então, eu vou começar a ler, depois vou pedir a vocês para me ajudar. Então, página 69, capítulo 4, a ilusão do ego-corpo. Todas as coisas cooperam para o bem. Não existem exceções, exceto no julgamento do ego. O ego exerce vigilância máxima em relação ao que ele permita que faça parte da consciência. E não é esse o modo de uma mente equilibrada manter-se coesa. O ego é levado a maior desequilíbrio ainda, porque mantém a sua motivação básica a parte da tua consciência e eleva o controle ao invés da sanidade à predominância. Então, isso é muito, muito importante, né? Que ele está nos dizendo, porque realmente o ego exerce vigilância máxima em relação a tudo que nós pensamos e vemos, né? E mantém a sua motivação básica, né? Que é o ataque, que é a separação, que é eu sou diferente de você, eu sou melhor que você, ou eu sou pior que você. Pouco importa que seja melhor ou pior. O que importa é que seja diferente. Então, ele eleva o controle ao invés da sanidade à predominância. Então, ele procura controlar tudo que nós pensamos, tudo que nós fazemos, tudo que nós vivemos, na interpretação dele, né, que está, na maior parte do tempo, fora da nossa consciência. Então, né, na medida em que o controle do ego passa a ser parte, né, da nossa experiência no cotidiano, nós nos sentimos cada vez mais limitados, né? É importante que a gente observe os nossos pensamentos, que a gente observe esse controle do ego, para que possamos ouvir a outra voz, a voz da verdade, que também faz parte da nossa mente. Mas se nós não estivermos atentos e vigilantes, nós não conseguimos realmente ouvir a voz suave e quieta
né, ao lado dos gritos estridentes, dos ataques, da insanidade do nosso mundo. O ego tem toda a razão para fazer isso, de acordo com o sistema de pensamento que lhe deu origem e ao qual ele serve. O julgamento inevitavelmente seria contra o ego e tem que ser obliterado pelo ego no interesse da sua própria autopreservação. Alguma pergunta? Alguma dúvida, queridos? O sistema de pensamento do ego, Sim, Eliana. ele é baseado em como, Lilian? O sistema de pensamento do ego, querida, é baseado na separação. Na separação, né? Entendi isso. De que eu sou diferente de você. Eu sou, em geral, né, eu sou melhor que você. Mas também pode ser eu sou pior que você. Certo. Né? Não importa. O que importa é que seja diferente. Uhum. Né? É que seja um outro ser. Né? Para que serve isso? Né? Dentro do curso em Milagres, serve para nós projetarmos a nossa culpa no outro. Uhum. Né? Aquilo que nós não gostamos em nós, ou aquilo que nos faz sofrer, ou aquilo que nos incomoda, né? Ao invés de nós olharmos para dentro e de nós, né, compreendermos e percebermos que a fonte de tudo está na nossa própria mente, o ego nos faz ver, né, a fonte do que nos faz mal do lado de fora. Então, né, ele projeta o seu julgamento nos nossos parceiros mais íntimos em geral, né, nossas famílias. Pode ser, enfim, né, o governo, pode ser o nosso corpo, pode ser qualquer coisa, contanto que não seja eu, contanto que seja o outro, para que eu seja inocente e o outro seja culpado. Certo. Obrigada, Lilian. Então, parágrafo 2. Uma das principais fontes do estado de desequilíbrio do ego é a falta de discriminação entre o corpo e os pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus são inaceitáveis para o ego, porque apontam claramente para a não existência do próprio ego. Os pensamentos de Deus são os pensamentos de amor, né? Não do amor dos relacionamentos especiais, que está toda hora, né, mudando, né, do amor para o ataque, do amor para o ódio, do amor para a desconfiança, do amor para a acusação. Né? Os pensamentos de amor de Deus são perfeitos, são inalteráveis, são eternos, são infinitos e são, na verdade, um só.
né? Porque é apenas o pensamento de amor que une o Pai e o Filho em um único ser. Então, os pensamentos de Deus são inaceitáveis para o ego, porque apontam claramente para a não existência do próprio ego. Assim sendo, o ego ou os distorce ou se recusa a aceitá-los. Ele não pode, porém, fazer com que deixem de ser. Então, o ego os distorce, né, com as suas projeções, com as suas acusações. E se recusa a aceitá-los, se recusa a aceitar a união. Mas ele não pode fazer com que deixem de ser. Tenta, portanto, não só esconder os impulsos inaceitáveis, entre aspas, do corpo, mas também os pensamentos de Deus. Porque ambos são ameaçadores para ele. Então, né, os impulsos inaceitáveis do corpo, né, como, enfim, ataques violentos, assassinatos, né, muitas das loucuras, né, que estão acontecendo no nosso mundo atual. O ego não nos deixa ver, ou não deixa ver que isso é parte da nossa própria mente. Ele projeta, ele bota isso fora, né? Fora de nós. E também os pensamentos de Deus, que são os pensamentos de amor. Porque ambos, né, tanto os pensamentos de ataque do ego, quanto os pensamentos de amor de Deus, são inaceitáveis para ele. Estando preocupado primariamente com a sua própria preservação diante da ameaça, o ego os percebe como o mesmo. Então, ele não vê diferença entre esses impulsos inaceitáveis do corpo e os pensamentos de Deus. Ele não acredita, ele não nos deixa sequer, né, termos a vivência da voz de Deus. E ele também não nos deixa ver, né, que aquilo que nós consideramos inaceitável, ainda assim, é parte da nossa mente. Não está do lado de fora. Está na nossa mente, dividida entre o ego e o Espírito Santo. E nós estamos o tempo todo escolhendo entre um e outro. Percebendo-os como o mesmo, tenta se salvar para não ser varrido para longe, como certamente seria na presença do conhecimento. O conhecimento em um curso em milagres significa o conhecimento da realidade, o conhecimento da união do Pai e do Filho. Está acima da mente dividida. O conhecimento é apenas o amor. Todo o resto, o curso em milagres usa a palavra saber, né?
e não conhecer. O conhecer significa ser com, nascer com, né? Como é a palavra em francês, que é connaître, que é nascer com. Então, para nós chegarmos a esse conhecimento, nós vamos nos identificar apenas com o Espírito Santo. E aí nós estamos em casa com Deus, nós estamos salvos, nós estamos na luz. E só vemos a luz. E só damos a todos a nossa compreensão, a nossa aceitação, o nosso perdão, reconhecendo, né, como nós temos visto todos os dias, né, nos nossos exercícios agora, né, o perdão reconhece que o que o teu irmão fez a ti não ocorreu. Não ocorreu não significa que não tenha se passado, que não tenha acontecido. Significa que a interpretação que nós damos ao que ocorreu é uma interpretação de perdão, né? Não no sentido de que, eu vou te perdoar porque eu sou melhor do que você, porque eu tenho mais experiência do que você, porque eu sou mais espiritualizado do que você. Não, não é isso. É que nós compreendemos, né, que aquilo que parecia um ataque, na verdade, na visão do Espírito Santo, é um pedido de ajuda. Miriam, Fale, querida. Nem tem muito a ver agora com o que você falou, era antes. Talvez seja uma percepção equivocada minha, não sei. O que eu tenho observado bastante é que o ego, para ele se manter, se salvar, ele se utiliza, inclusive, de artifícios bem interessantes. Eu não sei se eu estou certo. Que é se passar pela voz com Deus, pelo Espírito Santo, ou seja, o bom rapaz. O mundo da união, o mundo da paz, o mundo do amor, aquela coisa bem falaciosa que parece que é a luz artificial, uma luz asséptica que nem existe. Está errado isso? Está certo? Tá super certo, minha querida, tá super certo. E as pessoas não percebem isso. Não percebem. Quer dizer, é interessante, né, nós percebermos, sobretudo, né, em meios, né, espiritualizados, o quanto, né, em nome do amor, em nome né, de estar mais certo do que o outro, as pessoas se ferem, né? As pessoas se machucam, as pessoas, enfim, não têm compaixão, não têm compreensão, não têm visão, né? Só têm a visão para aquilo que elas querem que seja a verdade, para aquela compreensão, para aquela, vamos dizer, interpretação que para cada um deles é a certa, né? E é preciso vigilância, é preciso realmente, né, olhar para dentro para que a gente não faça isso, para que a gente procure, né, não fazer isso.
o mais possível. E, né, se estiver fazendo, se em algum momento se perceber fazendo, pedir ao Espírito Santo que mude a nossa mente, né? São os 3 passos do perdão. Estou falando aqui rapidamente, né, para o Fábio, né, para a Joana, que eu não sei se conhece isso do Curso em Milagres, mas enfim, né, é a base de tudo, né? Eu sou responsável pelo que eu vejo, né? Então, eu escolho aquilo que eu estou vendo com a minha interpretação, né? E se eu estou vendo alguma coisa que eu considero errada, que eu considero negativa, que eu estou julgando mal, eu me volto para dentro de mim, para o Espírito Santo, e digo a ele: eu escolhi equivocadamente, eu não quero ver isso, eu quero mudar de ideia. Me ajuda, me ajuda. E esse 3º passo do perdão é dado pelo Espírito Santo. Segundo o Curso em Milagres, nós somos incapazes de perdoar por nós mesmos. O perdão nos é dado pelo Espírito Santo. Olívia, Sim. seguindo essa linha de raciocínio da colocação da Mirella, que eu tenho observado realmente isso, o texto aqui ele fala que o ego exerce vigilância máxima, né? Então, ele separa aquilo que pode, aquilo que não pode, aquilo que ele acha que é contra os objetivos dele, aquilo que é a favor. Então, daí surge o sistema de crença, do que é certo e do que é errado. Então, esse julgamento, eu percebo que muitas vezes, como ela falou, eu penso que eu estou fazendo uma observação correta e, na verdade, eu estou sendo vítima do sistema do ego. Então, é muito importante, eu tenho percebido, fazer as minhas crenças do que é certo e do que é errado, porque o ego está na base delas todas, né? Se eu tiver certeza do que é certo e do que é errado, parece um paradoxo falar isso, uma coisa negativa, mas eu percebo que quase sempre eu estou em relação ao que eu acho que é bom, do que é ruim, do que é certo, do que é errado. Eu perdi um pouco do que você disse, Gilberto, mas eu acho que eu peguei a essência, né, do que você falou. E você está certíssimo, quer dizer, não cabe a nós, né, julgar, né, se isso está certo, se isso está errado, né, é ele que sabe. Eu só pedi para a Flávia entrar, por favor, deixar o microfone, está muito barulho. O microfone é aberto. Pois é, Flávia, é a primeira vez que você está participando, né, querida? Sim. Então, vou te pedir um favor. Você vai encontrar um microfone aí perto, do lado esquerdo. Já encontrou, maravilha, maravilha. Aí facilita bastante. Mas então, é isso mesmo, Gilberto, quer dizer, né, o nosso julgamento com relação às coisas, né, isso está certo, isso está errado, pode estar equivocado. Nós não sabemos com certeza. Aquilo pode estar sendo útil por alguma outra razão, por alguma coisa, por alguma justificativa, por alguma necessidade que eu não estou nem compreendendo, né? Porque o que eu vejo é um pedaço tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno daquilo que é, né, a nossa vivência, a nossa experiência, o nosso caminho para Deus, né?
o que mais pode nos ajudar é, né, a sensação da paz. Né? Se nós temos paz, provavelmente nós estamos vivendo alguma coisa que está de acordo com a verdade, com o Espírito Santo. Né? Se nós não temos paz, né? Se nós estamos em conflito, se nós estamos, né, em julgamento, se nós estamos, enfim, no medo, na falta, aí, com certeza, nós escolhemos o professor errado, nós escolhemos o ego, né? E temos que nos voltar para o Espírito Santo e pedir a Ele para desfazer esse equívoco em nós. Lilian, Sim. por que ficamos neste estorvo? O ego, desculpa, o ego vem num corpo que não existe e ele se infiltra de tal forma, muitas vezes, que a própria pessoa não se reconhece. Não é isso que acontece? Porque a gente se movimenta de acordo com aquilo que a gente sente. O ego, nós o sentimos como um sentimento, às vezes. E se ele não existe, por que ele ocasiona isto? Porque nós estamos escolhendo ouvi-lo, Joana. É o livre-arbítrio. É o livre-arbítrio. Nós escolhemos ouvi-lo. Nós escolhemos estar aqui nesse corpo. Aqui para frente, ele vai... Eu espero que a gente tenha tempo de chegar no parágrafo 4, que é extremamente esclarecedor, né, nesse sentido. Mas, né, como nós escolhemos estar aqui nesse corpo, significa que nós escolhemos, né, ter essa vivência com o ego, né? Uhum. Enfim, e é isso que faz, né, essa coisa toda que a Mi estava falando, né? Quer dizer, da separação, do Sim. engano, né? Das pessoas acharem que estão iluminadas e, na verdade, isso é uma viagem do ego, né? Que quer ser guru, que quer aparecer, que quer... Sim. Enfim. Então, e todos, né, têm isso de alguma forma ou de outra, né? Todos têm essa coisa de querer ser aprovado, de querer ser amado, de querer ser reconhecido, né? Quando, na verdade, se nós formos pensar realmente, né, para que isso? Porque, né, esse reconhecimento e esse amor e essa aprovação, né, ela é extremamente volátil. Né? Eu tenho tido essa experiência na minha vida constantemente. Né? Eu vejo isso muito. Né? Um momento, uma pessoa te aprova, te gosta. Né? No momento seguinte, ela mudou de ideia, ela não está mais ali, Sim. ela não gosta mais de você, ela gosta de outra coisa. Sim. Né? O que deveria ser, né, normal, quer dizer, eu deveria dizer, é claro, né, porque são egos. O que eu estou esperando? Eu estou esperando um amor permanente, inalterável, perfeito, que só existe em Deus, de um corpo. Sim. Né? Então, que a gente aprenda cada vez mais a não se deixar, né, vamos dizer, afetar de uma forma tão intensa e tão pessoal, né, por aquilo que não é nada, né, que não existe. Realmente ele é cruel, né? É cruel.
é cruel. E, né, quanto mais a gente se dispõe, de fato, a ouvir, né, a voz do amor, mais cruel ele se manifesta. Exatamente. Né, Maria? Isso mesmo. Algum Obrigado. comentário, alguma observação? Pois é. Precisamos cuidar, porque realmente ele é muito sutil. Né? Muito. O ego muito sutil. E vai ficando cada vez mais sutil. Isso mesmo. Isso mesmo. Ou às vezes ele é como um trator. Exato. 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 Eu queria, o Gilberto falou ali, é uma pergunta que me veio. Quando a gente entra em contato com o Sem, é possível a gente manter crenças? A gente mantém crenças até nós chegarmos ao conhecimento. Né? Enquanto nós não chegamos ao conhecimento, o que nós temos são só crenças. Né? Mas, por exemplo, na minha experiência pessoal é dificílimo. É quase que incompatível. Não consigo manter crenças como, sei lá, os kardecistas, crenças religiosas que eu estou falando. Não, eu estou falando, tá entendendo? Em crenças, por exemplo, né, de que alguma coisa vai me faltar, de que... Enfim, né? Não, mas eu estou falando desse outro tipo de crença. De crenças religiosas. Que eu acho totalmente incompatíveis. Com o curso Milagres. Com o Sem. Exato. São incompatíveis. Mas é um trabalho longo, porque nós temos, né, séculos e séculos e séculos e séculos e séculos, né, de cristianismo, né, de certo e errado, de bom e mal, de, enfim, né, e de uma forma ou de outra a gente acaba aplicando isso do lado de fora para aquilo que nós estamos vivendo, né? Nós acabamos julgando aquilo que nós estamos vivendo. Mas é assim, Lívia, eu estou falando especificamente de crenças religiosas, doutrinárias, essas. Muitas ou várias vezes eu desejaria conseguir compatibilizá-las, mas eu não consigo mais. E isso, às vezes, é pesado. Mas não dá. Não sei, não dá. Não consigo. Seria bom se desse. Pro ego, né? Seria bom se desse. Mas o enfrentamento da jornada, pelo menos para mim, na minha jornada, quisera eu pudesse conciliar, mas eu não consigo conciliar mais essas crenças religiosas. E, ao mesmo tempo, uma pequena parte de mim ainda quereria, entendeu? Mas não consegue. Exato. Enfim, qualquer julgamento de valor, né, provém das crenças de moral, né, que provém das crenças religiosas. Né, qualquer julgamento de valor, né, isso é bom, isso é mal, isso me assusta, isso me alegra, né, está sempre baseado, está sempre, né, o fundamento dessas experiências que nós temos todos os dias, né, está na moral, né, que vem da religião. Então a gente não precisa fazer né, dar esses passos todos para trás, mas é importante a gente saber, pelo menos, né, que qualquer julgamento, né, de valor
é um julgamento moral. Né? E o curso em milagres, ele diz que não há ordem de dificuldades em milagres, não há um pecado maior do que o outro, não há, enfim, né, quer dizer, todas as coisas nesse mundo servem apenas para nos distrair da nossa verdadeira identidade, nos distrair, né, do amor do nosso Pai. Então, todas as coisas aqui nesse mundo, segundo o curso em milagres, são a mesma coisa, né? E a única função dessas coisas é nos separar de Deus, nosso Pai. Eu queria lembrar vocês, que eu não sei se, né, se vocês viram, se todos viram, mas o nosso encontro de hoje, ele vai terminar agora às 6h30. Nós não vamos até às 7 horas hoje, vai ser impossível. Então, eu gostaria eu vou ler o parágrafo 3 e vou deixar o parágrafo 4 para o nosso próximo encontro. Então, qualquer sistema de pensamento que confunda Deus e o corpo tem que ser insano. No entanto, essa confusão é essencial para o ego, que julga só em termos de ameaça ou não ameaça a si mesmo. Em um certo sentido, o medo que o ego tem de Deus é pelo menos lógico, já que, de fato, a ideia de Deus o dissipa. Mas o medo do corpo, com o qual o ego se identifica tão intimamente, não faz absolutamente nenhum sentido. Então, o medo do ego de Deus é lógico, porque Deus o desfaz. Mas o ego também tem medo do corpo, porque o corpo não lhe parece uma casa adequada para ele. Ele está sempre julgando o corpo, ele está sempre reclamando do corpo, né? Ele está sempre querendo que o corpo seja melhor, que o corpo seja mais bonito, que o corpo seja mais saudável, que o corpo seja mais eficiente, que o corpo consiga as coisas que ele quer, né? Que é ser o melhor, que é ser o mais isso, o mais aquilo, o mais aquilo outro. Então, vou pedir a vocês que fechem os olhos uns momentos. E eu vou ler para nós a nossa lição de hoje. Deus é o meu Pai e Ele ama o seu Filho. A minha verdadeira identidade é tão segura, tão sublime, sem pecado, gloriosa e grande,
inteiramente benéfica e livre de culpa, que o céu volta-se para ela, para lhe dar luz. Ela também ilumina o mundo. É a dádiva que o meu Pai me deu e que eu também dou ao mundo. Não há outra dádiva senão essa, que possa ser dada ou recebida. Essa é a realidade, e apenas essa. Ela é o fim da ilusão. Ela é a verdade. O meu nome, ó Pai, ainda te é conhecido. Eu o esqueci e não sei aonde vou, quem sou ou o que faço. Pai, lembra-me agora, pois estou cansado do mundo que vejo. Revela o que queres que eu veja no lugar disso. Vou pedir àqueles que estão participando pela primeira vez, por favor, que deixem os seus e-mails no chat, né? A maior parte de vocês eu já tenho os e-mails, mas se tiver alguém que não tenha colocado ainda o seu e-mail, eu não sei se você colocou, Flávia. Enfim, quem puder colocar o seu e-mail é uma grande ajuda. É uma grande ajuda. Porque eu pretendo passar para vocês, né, os dados para que seja feita uma contribuição voluntária para esse nosso trabalho. Senhor, estamos aqui só para sermos verdadeiramente úteis. Estamos aqui só para representar aquele que nos enviou. Como temos menos tempo, hoje não vamos ter música, mas vamos ter música da próxima vez. Alguém quer fazer algum comentário? Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu só quero agradecer. Viu, Lilian? Fiquei muito emocionada com muitos trechos. Que muito bom, feliz, querida. Muito feliz. Esse livro mudou a minha vida. Mudou a minha também. Eu acho que mudou a de todos nós, de uma certa forma. É impossível a gente chegar perto da verdade e não ser tocado de uma forma profunda, mesmo que a gente não sinta. Mas alguém... Eu também quero agradecer. Voltarei com certeza, Lilian. Oh, querida, muito, muito, muito bem-vinda. Então, agradeço muito a todos vocês. Boa noite, Gilberto. Boa noite, Sueli. Oi, Lilian, querida. Boa noite. Boa noite. Fica com Deus. Muito obrigado, Lilian, meu amor. Obrigada. Muito obrigada, Maria. Boa noite. Uma boa semana para vocês todos. Para todos vocês. Boa noite, Sônia Maria. Boa noite, Mi. Muito obrigada pela tua grande ajuda. Joana, Isabel Cristina. Eu queria te fazer uma pergunta rapidamente depois de Isabel Cristina. Eu estou colocando aqui no chat, né, sobre o Cássio amanhã.
Ok. Então, boa noite, Eliana. Boa noite, Jane e Roberto. Muita saudade da vozinha de vocês, sobretudo da voz do Roberto, que está sempre, né, se manifestando, mas a presença de vocês já é um grande presente. Boa noite, Tatiana. Boa noite, Flávia. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Marcos. Muito obrigada por tudo. Muito obrigada a todos vocês por tudo que nós compartilhamos, por tudo que nosso Pai nos dá, por tudo que nós ouvimos dele. Que possamos estar cada vez mais perto dele. Assim seja. Paz e luz. Amo vocês. Um beijo. Bye. Beijos e beijos. Obrigada. Todos ajudam tanto, que eu não tenho nem, sabe, dou tantas graças a Deus pelas bênçãos que eu tenho recebido de todos. Nós também, Lília, recebemos muito. Muito obrigada. Obrigada, querida. Muito obrigada. Estou tão contente com a presença de cada um de vocês. Estou vendo na sua carinha. Beijos. Tchau. Obrigada, Mirella. Boa noite. Obrigada, Mi. Obrigada a todos. Obrigada, Marcos. Obrigada, Tatiana, Maria. Todos. Bye.